a entrevista de hoje com os nossos amigos aqui do Hospital São José. Vamos iniciar com o Dia Beg, aqui da minha direita. Vai dar o seu bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Alternativa. Bom dia, o Dia Beg, seja bem-vindo aqui na programação do Bom Dia Cidade. Bom dia, Márcio Silva. Bom dia, Belmonte. Bom dia. É um prazer nós estarmos aqui na Alternativa e desde já nós agradecemos por vocês terem nos dado esta oportunidade para nós assim podermos divulgar essa doação de medula. Sabe, Márcio e Belmonte, nós na realidade nós estamos durante essa semana na CIPAT do Hospital de São José. Nós da CIPA, então, o Paulo, nós decidimos junto e enganjar-nos junto com o Centro de Santa Rosa. E isso, na realidade, Márcio e Belmonte, isso é a primeira vez que acontece a nível de Giruá. Isso é uma iniciativa juntamente com o Hospital de São José e o Hemocentro, pensarmos em doação de medula. Mas eu vou deixar para o Paulo também dar o seu bom dia, para assim nós podermos iniciar. Bom dia, Paulo. Seja bem-vindo também aqui à programação. Bom dia, Alternativa. Bom dia, comunidade giruaense. Bom dia. Mais uma vez estamos aqui em nome do Hospital São José, entrando em contato com a comunidade aí, contando com a colaboração numa mais uma ação aí de doação. Tá certo. Bom, vamos iniciar aqui então. O que é a medula óssea? O que é a doação da medula óssea para quem está ouvindo aqui a programação da Rádio Alternativa? Bem, Márcio, então, a medula óssea é doada para quem? Para aqueles pacientes que têm leucemia. E você sabe que nós, a nível de Rio Grande do Sul, na realidade nós não temos uma estatística de quantos pacientes que necessitam de uma medula óssea. Mas foi uma iniciativa nossa, como eu já frisei, junto da CIPA, de nós convidarmos então o Hemocentro para fazer essa coleta de sangue. De que maneira é feita essa coleta de sangue? E quem pode ser um doador? Doador pode ser todas as pessoas com mais de 18 anos, de 18 a 54 anos de idade, seja ela do sexo feminino ou masculino. Somente não pode ter doenças transmitíveis, por exemplo, HIV, Chagas, sífilis, hepatite, ou então pacientes cardíacos. Os demais, todos podem ser doadores de sangue. Doador de sangue, o que fazer para ser um doador? Hoje, como nós falamos, então nós estamos aqui no hospital, o pessoal do Hemocentro, eles estão aqui das 8 da manhã até as 12, das 13 às 16 horas, e é coletado em torno de 4 a 5 ml de sangue, e aí então é feito o exame. Isso não quer dizer, gente, assim, que eu vou chegar no hospital, eu vou preencher toda a documentação, da qual, já vou comentar logo, quem for até lá deve levar a carteira de identidade e também o número do SUS, né, Paulo? Cartãozinho do SUS. O cartão do SUS, exato. Não é que esse paciente vai chegar lá, vai coletar esse sangue, Belmonte, e vai dizer, eu agora, a partir de agora, sou um doador. Não, sim. Ele vai doar, Belmonte, se ele quiser. De repente, lá num outro estado, seja lá Santa Catarina, Paraná, tem um paciente que seja compatível. Também não é assim, por exemplo, eu vou fazer um exame de sangue, a partir desse momento eu sou um doador. Não, a partir desse momento, ele apenas entrou a ser um doador, mas são vários outros tipos de exame ainda que ele deverá fazer se um dia ele for chamado. Com certeza. E já tinha uma dúvida que eu tinha, que eu iria perguntar, como é que a gente faria para ser doador? Então, a pessoa doa um pouquinho de sangue. Apenas 5 E aí vai para fazer o exame e depois tu pode se tornar um doador se a pessoa quiser, né? E mudar a vida de outra pessoa que está precisando, né? É, exato, porque às vezes tem as doenças e a pessoa precisa, né, de um doador, e na medida que isso não é bem assim para encontrar, né? Então,
veja bem, que nós podemos ter assim um receptor, dá para dizer assim, num outro estado, né? Quer dizer, veja bem, nós, somente com uma doação de medula, nós podemos salvar quantas vidas de repente, né? Quantas vidas que poderão ser... até nós temos assim, caso o doador confirme, a doação de novos exames serão realizados. E a doação é feita, no caso, um dia, num centro cirúrgico, só por uma anestesia. E daí que vai, a critério médico, que vai ser feito esta doação. Nós temos um exemplo do... Antes de Gilmar entrar nesse detalhe, tem um ouvinte que ligou para nós agora há pouco, Aldir, e perguntou o seguinte, quanto tempo demora para fazer a doação do sangue? E a outra pergunta é se tem algum limite assim, de pessoas que possam doar. Até ela perguntou porque da última vez que teve campanha, ela tentou doar, já tinha atingido acho que o limite de pessoas, então por isso ela quer tirar essas duas dúvidas. Quanto tempo demora para fazer a doação e se tem um limite de pessoas para poder fazer a doação. Desde já nós queremos agradecer também, né, Paulo, a gente comentou isso aí quando nós vinha vindo. Nós queremos agradecer, então, a todas as pessoas giroenses, porque, na realidade, sempre, né, Belmonte e Márcio, quando nós, o Hospital de São José, solicita doação de sangue, nós, veja bem, nessa última vez foi, né, Paulo, foi... 9h30, tinha atingido 70 bolsas já, né? 9h30 da manhã, então... Você tem uma meta, assim, Paulo, para determinada quando fazem essas campanhas? Geralmente é de 70 a 80 bolsas, quando é bolsas de sangue. Sim. Hoje a gente tentou expandir já, né? Abriu manhã e tarde para atender a comunidade. Mas hoje é diferente, né? Porque hoje é só um pouquinho de sangue. Hoje o trabalho mais é colocar a agulha e tirar mas esse é o trabalho, porque é só um pouquinho de sangue, né? Exato. Quanto a essa ouvinte que perguntou, então eu posso responder o seguinte, chegar ao hospital, chega até a portaria, na realidade é lá embaixo, na sala no auditório, melhor, o pessoal está lá, é só fazer a inscrição, quer dizer, questão de minutos, eles tiram o número da identidade, retira o sangue, questão de 10 minutos está pronto. Então tá aí, questão de 10 minutinhos está pronto. E a questão, então, de limite não tem, então, Paulo. Se a pessoa quiser, ele pode ir lá, então, à vontade para fazer a doação, né? Dentro do horário, né? Dentro do horário. O horário, então, já... Das 8 às 12 e da 1 às 16, ou seja, das 13 às 16 horas. Tá certo. Bom, Paulo, e assim, qual é o prazo que a pessoa depois tem que voltar a fazer a doação de sangue de novo? Que nem complementando o que o colega Aldir falou, então esse sangue é coletado hoje, o Hemocentro o que faz? Faz uma ponte junto com o Redoma, que o Redoma é um órgão que cuida da parte da medula, e esse centro, o Redoma, que vai entrar em contato posteriormente com esse futuro doador, para negociação, se ele vai continuar o processo, se ele não quer continuar, porque lembrando que é facultativo. Eu começo o processo hoje, se eu não quero, daqui 2, 3 anos, quando for alguém me ligar, eu não quero, é facultativo, eu não quero, né? E aí, a partir dali, o Redoma vai orientar essa pessoa como proceder, em que local que ela tem que ir, se ela vai ter que ir para outro estado, que exames que ela vai ter que fazer posteriormente, porque é refeito todos os exames, né? Porque hoje a nossa saúde muda bastante, então daí posso hoje ser aprovado, mas daqui um período de 5 anos não mais, né? Bom, ele é um procedimento tranquilo, né? Procedimento seguro, que não causa dano para quem for fazer doação e com certeza vai estar ajudando outras pessoas aí com relação à saúde. Então, está aí então essa conscientização que a gente pede para o povo jurense, é um povo, né, Aldir e Paulo, que sempre quando é convocado, podemos dizer assim, para essas campanhas de doação de sangue, o povo jurense corresponde, né, Paulo? Sim. Sempre fomos felizes e estamos sendo muito felizes sempre nas nossas ações do hospital. E o Hemocentro também descobriu, né, que nós somos um poço aqui, digamos assim, de saúde, e nós temos bom sangue, assim, e a comunidade é muito solidária nesse sentido. Tanto que eles, que nem diz o Aldir, somos pioneiros hoje, né? A gente achou a CIPA, durante o evento da CIPAT, agora essa semana no Hospital São José, implantar essa ação aí. E esperamos ter êxito, sucesso, contando sempre com a comunidade, contando com os meios de comunicação aí que nos ajudam
divulgação. Com certeza. Bom, então queremos agradecer a presença então, do Aldir, a Beg e também do nosso amigo Paulo Miranda, do Hospital São José, aqui em Giruá, porque a gente sabe que vocês têm as equipes de vocês e sempre a gente observa, sabe, sempre, Aldir, que vocês se organizam com alguns grupos para ir em busca de auxiliar na saúde das pessoas. Então, esse é mais um trabalho que vocês estão encabeçando aí à frente e a gente quer parabenizar o trabalho de vocês. Isso na realidade, né, Márcio, é inédito, né? É um início que nós tivemos e, com certeza, muitas outras vão vir pela frente, né? Talvez ano que vem, na CIPAT, nova doação, mas aquilo que nós já falamos, o Paulo e eu, nós sabemos que o povo giruense é um povo da qual, sempre quando nós solicitamos, sempre quando nós pedimos, eles estão lá, e eu acho que hoje não vai ser diferente, não. Então a gente pede, pode ir lá, tiram suas dúvidas, mas pode ter certeza que um piquezinho tirar 4, 5 ml de sangue, só isso. E desde já, né, Paulo, nós também queremos agradecer ao Belmonte, ao Márcio, à Rádio Alternativa, por nos dar esse espaço. E nós, desde já, a CIPA, a CIPAT e também a direção do hospital agradece. Muito obrigado. Obrigado, Paulo, também. Hein? Bom trabalho para vocês aí. Obrigado. Bom, em nome de vocês, a gente quer abraçar todo o pessoal aí que faz parte do Hospital São José, aqui de Giruá. Desde os funcionários, desde a direção aos funcionários do Hospital São José. Obrigado, tá bom? Muito bem, agora são 10 horas e 19 minutos, 10h19. Bom dia, cidade, pela Rádio Alternativa, Rádio 98, a rádio que é tudo de bom para você.